Olá, tudo bem? Este é o segundo vídeo referente à disciplina teórica de radiação e ondas guiadas. Me chamo Rita e irei apresentar ao longo deste vídeo o trabalho 2, polarização de ondas eletromagnéticas. Antes de iniciarmos, é importante explicar algumas terminologias que serão utilizadas ao longo deste vídeo. São elas: OEM ou OM é onda eletromagnética, CE é campo elétrico e CM é campo magnético. Sabemos que o CE e o CM da onda variam no espaço e no tempo à medida que avançam no meio. Olhando a figura apresentada neste slide, tem-se a representação de uma onda propagando, ou melhor, viajando no espaço. Traçamos as coordenadas no início da propagação da onda, ou seja, na origem dela. Logo, a onda está propagando na direção do eixo Y. Note que um plano normal à direção de propagação, apresentado na coloração rosa, foi traçado a uma distância qualquer da origem da onda, sobre o qual serão projetados os valores instantâneos do campo elétrico. Unindo nesse plano os pontos da extremidade do vetor, obtém-se uma figura geométrica cujo formato define a polarização da OM. Em outras palavras, de forma geral, a polarização é a direção da onda no espaço à medida que ela propaga, ou seja, é a orientação do campo elétrico à medida que a onda se propaga. A polarização de OMs, dentre outros aspectos, é influenciada pelo meio no qual ela viaja, podendo ser um meio dispersivo ou não dispersivo. A polarização de OMs em meios dispersivos refere-se ao fenômeno em que a direção do campo elétrico e, consequentemente, do campo magnético associado de uma onda eletromagnética muda à medida que ela passa por um meio no qual a velocidade de propagação da luz depende da frequência. Isso ocorre porque diferentes componentes espectrais da onda, ou seja, diferentes frequências, se propagam a velocidades diferentes em meios dispersivos, conforme mostra a figura à esquerda do slide. Já a polarização de OMs em meios não dispersivos refere-se também ao fenômeno em que a direção do campo elétrico e, consequentemente, do campo magnético associado de uma onda eletromagnética permanece inalterada à medida que a onda se propaga através do meio. Isso significa que, em um meio não dispersivo, a polarização da onda permanece constante ao longo do tempo e do espaço, como mostra a figura à direita do slide. Um meio não dispersivo comumente abordado nessa disciplina é o vácuo. Matematicamente, à medida que a onda propaga na direção estabelecida, ela decresce ou atenua em amplitude por E elevado a menos alfa z, onde alfa é conhecida como constante de atenuação, que é a medida da taxa de decaimento espacial da onda no meio. Ela é dada em nepes por metro ou em decibéis por metro. Para meios não dispersivos, a constante de atenuação é igual a zero, ou seja, alfa é igual a zero. O formato da figura geométrica formada na projeção dos valores instantâneos do campo elétrico são projetados na direção de polarização vista pelo observador, que se encontra geralmente nessa direção, variam em torno de 3 arranjos. São eles polarização linear, circular e elíptica. Na polarização linear, a figura geométrica é um segmento de reta, onde a onda se propaga em uma única direção, alterando apenas o sentido por meio de uma componente do campo elétrico, ou representado por duas componentes deste campo elétrico que devem estar em fase temporal, ou seja, a diferença de fase entre elas deve ser igual a zero. Essa polarização é mostrada na letra C da figura. Já a polarização circular, a figura geométrica representada por ela é uma circunferência de raio constante, está mostrada na letra B da figura. E a polarização elíptica é uma figura geométrica, tem como figura geométrica uma circunferência de raio variável, e ela é mostrada na letra A da figura.
Nesta outra imagem, nessa outra figura, no caso, é possível mostrar melhor como a projeção de pontos aparece para cada tipo de polarização. Vale ressaltar que a direção de polarização da onda é indicada pela seta. Logo, a onda vertical é a componente vertical da onda elétrica. E na horizontal é a componente horizontal da onda elétrica. A importância da polarização pode ser exemplificada por meio de dipolos e antenas. Ou seja, para que ambos tenham uma boa conversa, entre aspas, eles devem ter uma polarização condescendente, uma polarização que se complemente e seja uniforme. Neste caso, a polarização adequada para dipolos é a linear, enquanto que para as antenas transmissora e receptora mostradas na figura, tem uma polarização circular. Então, para que haja essa polarização, para que elas sejam condescendentes, tem que estabelecer um tipo de polarização que faça sentido e funcione. Para o melhor entendimento de todos os conceitos abordados neste vídeo, uma simulação no software Emanin se faz necessária. Neste caso, além da exemplificação da propagação em meios dispersivos e não dispersivos, será mostrado diferentes tipos de polarização. Então, agora eu irei mostrar software Emanin e os tipos de polarização, os meios dispersivos e não dispersivos, para exemplificar melhor tudo que eu falei ao longo deste vídeo. Bom, este é o software que a gente vai utilizar, o Emanin, para exemplificar tudo que foi abordado neste vídeo. Dando uma passada rápida nele, aqui a gente tem a onda 1 e a onda 2, representadas com as cores, né, vermelho e verde, que são as componentes, né, verticais e horizontais do campo elétrico, a gente está considerando assim. A amplitude, que a gente vai utilizar muito para estabelecer a relação entre essas componentes, que é um dos parâmetros que define o tipo de polarização. E também a diferença de fase entre elas, que é o outro parâmetro que define o tipo de polarização. Essa onda no azul, né? Deve ser um azul bebê, um azul fluorescente, é a soma dessas duas componentes, que vai mostrar a polarização que a gente estabeleceu, de acordo com a alteração dos parâmetros já falados. Além disso, a gente vai utilizar este outro item, que é o material. Vale ressaltar que eu utilizei essa imagem aqui, essa forma aqui que apareceu, para representar o meio dispersivo e o meio não dispersivo lá no slide. Se você voltar um pouco o vídeo, você pode notar isso. Então, a gente vai fazer isso e variando aqui ó, o coeficiente de excitação ou da onda 1 ou da onda 2, a gente vai ver como que ela vai se comportar. Para nortear esse vídeo, para me nortear também sobre os tipos de polarização, eu vou usar um quadro resumo, uma imagem resumo, disponibilizado em uma das anotações da professora dessa disciplina. Eu estou mostrando aqui, ó. Então, este é o quadro resumo. Aqui está a relação estabelecida, né? Relação entre a componente vertical e horizontal do campo elétrico. Então, tem infinito, 2, 1, meio e 0. E aqui é a defasagem, o defasamento entre esses vetores, entre esses componentes. Então, a diferença de fase entre eles vai também influenciar no tipo de polarização. Como o Emanin, ele não nos dá a opção de colocar uma diferença de fase de menos 135, menos 45, mais 45, mais 135, vamos trabalhar apenas com 180, 90 e 0. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo, para fazer essa polarização. Então, notando nesse quadro resumo aqui, a gente pode ver que quando a relação é infinita entre esses componentes, ou seja, quando a componente x é 0, a gente tem que é infinito, só temos só a componente
y. Então, para qualquer diferença, entre as fases, nós temos uma polarização linear. Mostrando aqui, ó, se eu colocar a horizontal em 0, então a gente tem aqui para qualquer valor de diferença, ele não influencia, ela vai continuar sendo a polarização linear, ok? Se a relação for 0, a gente pode estabelecer aqui que a componente vertical é 0, é y, então a gente vai ter a polarização também linear, mas só que é uma polarização horizontal. No caso, enquanto aqui para infinito, a polarização vertical. Estou fazendo isso voltando com a onda 2, né? Fechando aqui, vou colocar aqui elas com a mesma amplitude. A gente tem aqui, ó, mesmo alterando aqui a fase, a gente não... ela não deixa de ter uma polarização linear, ou seja, uma polarização horizontal. Então, já falamos sobre esse e sobre esse. Agora, vamos colocar as duas ondas e uma desfasagem de 180, de menos 180 no caso, né? E vamos mexer na relação delas. Eu vou colocar as duas. E vou colocar também a resultante, né? Coloquei ela aqui. Então, vamos lá. Elas estão com a mesma amplitude, então a relação é 1. No caso, essa relação aqui, vamos estabelecer para 0. Ela está representada aqui, tá do outro lado, né? Tá para cá, tá representada aqui. Então, invertendo, aqui vai ficar assim, nessa diagonal, e as outras duas vão ficar na diagonal distinta. Então, para a defasagem 0, a gente tem, para a diferença de fase 0, a gente tem ainda a polarização linear com uma inclinação. Se a gente colocar menos 180 ou mais 180, essa inclinação só vai ficar diferente. Então, para menos 180, ele foi para a outra extremidade, né, da diagonal. E para mais 180, mesma coisa. Então, já falamos sobre esse e sobre esse. Vamos, então, estabelecer agora para menos 90. É importante colocar a relação, né? Então, aqui a gente está para a relação de 1. Vamos colocar uma relação de 2. Então, aqui, ó, mexendo aqui para 2, temos aqui a relação. E já está notando que diminuiu aqui, né, a amplitude. E para uma relação de meio, né? Então, vamos colocar aqui só um raio menorzinho aqui desses vetores. Ok, vamos voltar para a mesma amplitude. Né? Relação 1. Vamos sobretudo a parte linear. Então, vamos para essa menos 90, 0 e 90. Aqui, se a relação é 2, o meio, a gente tem uma polarização elíptica. Talvez a direção dê diferente, né? Mas vamos estabelecer aqui uma relação 1, 1 e uma defasagem de menos 90. Então, para uma defasagem de menos 90, note que aqui, ó, a resultante é uma polarização elíptica, então tem uma relação de 2, né? Então, aqui, ó, elíptica. Como a amplitude da onda é uma maior, então aqui ela é uma elíptica assim, ó. Tá vendo? Mais alongada aqui, ó, na vertical e menor na horizontal. Tudo bem. Ela tá indo no sentido horário, no caso, né? Que é representado no sentido anti-horário. Mas pode ser uma configuração de Manin. Então, vamos estabelecer para mais 90, ele vai para o sentido anti-horário, no caso, né? Isso, anti-horário. Agora, vamos para meio, que a gente vai fazer essa e essa daqui. Para meio, uma relação de meio, estou colocando um aqui, ó. Tá bem pequenininho, mas dá para ver. Ou vamos... Isso. Então,
Dá pra ver que é bem pequenininha aqui, mas que a onda 2 tem uma amplitude maior. Então, ele vai estar aqui, ó, uma amplitude maior com relação à onda 1. Então, ele vai ser mais alongado aqui, ó, essa elipse vai ser mais alongada na horizontal e menor na vertical. A gente está fazendo para 90. Então, aqui só vai mudar o sentido, né? Para 90, tá aqui no sentido horário, mas aqui é o anti-horário. Para menos 90, mesma coisa, mas mudou a direção, agora é o sentido horário. Aí tudo bem, certo? Continuando na elíptica, depois a gente vai para a última, que é a circular. A gente não dá para fazer para menos 45 e mais 45, né? Mas a lógica é a mesma. Então, vamos para o último passo. Se for uma relação de 1, vou colocar aqui a amplitude de 4 que fica mais nítido, você vê? Aqui. Com uma relação de 1 e uma defasagem de menos 90, nós temos uma polarização circular. Nesse caso, ela está aí no sentido no sentido horário. Ou seja, ela está representada aqui, ó. Essa polarização circular, né, que só acontece nesse momento aqui, para essa relação e para essa diferença de fase, ela aqui, ela pode ser, ela tem uma sigla em inglês, né, que tem a relação com sentido, quando a gente utiliza a regra da mão direita ou esquerda. Nesse caso, o LHCP é para a mão esquerda, left, e o RHCP é para a mão direita, right? Então, quando você faz a regra da mão direita ou da mão esquerda para estabelecer o sentido da corrente do campo magnético, você vê a forma, né? A direção para onde ele está indo é o que vai definir se essa polarização circular é RHCP ou LHCP. Nesse caso aqui, a gente está considerando que a corrente está vindo nessa direção e que o campo ele está no sentido horário. Se você apontar o seu dedão para o sentido da corrente e a mão no sentido do campo, qual mão fica mais fácil de representar isso? A mão esquerda. Então, essa componente resultante, ela é uma LHCP. Se a gente colocar em mais 90, a gente vai ter o contrário. Então, qual que é a mão que representa melhor a corrente na mesma direção aqui, né? E no sentido anti-horário, é a mão direita. Então, essa resultante aqui das ondas, ela é uma polarização circular também, só que é RHCP. Então, já falamos sobre essas duas aqui. O que falta falar, no caso, é aplicando um meio dispersivo e um meio não dispersivo. Então, aqui, colocando o material, aqui eu não estou mexendo em nada. Então, tanto o meio do lado de fora quanto o meio interno aqui desse material é um meio não dispersivo, ou seja, a onda permanece com a mesma amplitude, não tem atenuação nela. E o alfa, no caso, é igual a zero. Quando eu mexo no coeficiente de excitação, no caso, estou mexendo na onda 1, né? Tá vendo que tem uma atenuação. Então, aqui, que está fora do material, é um meio não dispersivo. Quando ele passa pelo material, que é um meio dispersivo, ele atenua. E aí, quando ele sai do material, o meio não dispersivo, como não altera nada, ele vai continuar. Essa é a nova forma das ondas, tanto da onda 1, 2, quanto da onda resultante. Como eu mexi só na 1, é isso que a gente está mostrando nitidamente. Se eu mexer nas duas, a gente tem uma atenuação maior uma atenuação na direção daquela onda. Então, aqui eu estou tendo uma atenuação na vertical e aqui na horizontal. Então, para uma onda circular, para uma elíptica, vamos colocar aqui um meio, né? Ó, um meio eu acho que não... Legal, vamos colocar uma relação de 2 com
90, né? Então, já tá aqui em 90. Verifica a atenuação aqui da onda. Para a mesma amplitude aqui, né? A gente tem uma defasagem, vamos colocar aqui em menos 180. A gente também tem a atenuação, que a gente não mexa nesse coeficiente, caso ele seja zero, né? Não temos a polarização linear normal. Mexendo em um ou em ambas, nós temos a atenuação aqui quando a onda está propagando e passa nesse meio. Tá vendo que aqui, dá para mostrar aqui também que aqui, ó, quando ela chega, ela tá com uma amplitude maior, tá vendo os vetores aqui representados, e quando ela passa, aqui, ó, mostrando os vetores, tá bem menor, né, o tamanho deles. Bom, é isso que eu tinha para mostrar. Todo o conteúdo que foi abordado aqui as referências utilizadas foram as anotações da professora dessa disciplina. Espero que tenha gostado. E é isso. Obrigada.